Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto eu retiro minha máscara, para a nossa aula de hoje vamos conferir o nosso material. Lápis, caderno, borracha, tudo que nós vamos utilizar para a aula de hoje. Em nossa última aula, falamos um pouco sobre a água, sua importância na vida do planeta, o seu ciclo e o risco que corremos caso esse bem tão importante acabar. Hoje iremos continuar falando sobre esse importante recurso, articulando com os componentes curriculares de Geografia, História, Literatura e Linguagem. Meu nome é Ronaldo e bem-vindos à nossa aula disponibilizada pelo município de Uberlândia aqui na TV Universitária. Sem água, não haveria vida na Terra, tal como a conhecemos. Ela é um recurso natural muito importante. Eu gostaria de convidar agora a aluna Thalita Evelyn Rosa Ferreira para fazer a leitura da letra de uma bela canção que se encontra em alguns dos livros didáticos de vocês. A Thalita, pessoal, é a aluna do 5º ano lá da Escola Municipal Sebastiana Silveira Pinto. Então, vamos à leitura com a Thalita? Planeta Água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva. São as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes, profundo da terra, profundo da terra. Thalita, muito obrigado pela sua participação, tá certo? A letra dessa canção, pessoal, é de Guilherme Arantes e ela foi escrita em 1981. Guilherme Arantes é um grande compositor e intérprete brasileiro, tendo em sua carreira vários sucessos, como esse que acabamos de fazer a leitura. Na letra da canção, podemos perceber várias situações que nos remetem ao ciclo da água e também a sua importância para a nossa sobrevivência. Observem agora, no terceiro parágrafo, nós temos aqui água que o sol evapora. Lembram, pessoal? A primeira etapa do ciclo da água. Para o céu, vai embora em forma de vapor. Virar nuvens de algodão. Lembram disso? A segunda etapa do ciclo da água, a condensação. Depois, olha só, continuando o texto ainda que a Thalita leu. Gotas de água da chuva, ou seja, a etapa de precipitação. Alegre arco-íris sobre a plantação, gotas de águas da chuva. Aí logo aqui embaixo, que encharcaram o chão e sempre voltam humildes para o fundo da terra, que é a etapa de infiltração. Então vocês viram que legal? Nessa letra aqui do Guilherme Arantes, a gente consegue ver todas as etapas do ciclo da água. A água, pessoal, é um recurso natural essencial para os seres vivos. No entanto, grande parte das águas superficiais do planeta está poluída e as águas subterrâneas estão correndo o mesmo perigo. Várias situações podem poluir as águas, mas dentre elas nós podemos destacar algumas. Principalmente, olha só, acúmulo de lixo. Lançamento irregular de esgoto doméstico e industrial. Do garimpo, pessoal, local de onde se extrai ouro, diamante e diferentes minérios de valor econômico. Uso de produtos químicos na mineração, na indústria e nas lavouras. Uma das principais causas da poluição das águas no mundo todo é o despejo incorreto dos efluentes líquidos das casas e das fábricas em rios e mares. Efluentes líquidos são todos os resíduos líquidos
ou misturados a algum líquido das atividades que realizamos em nosso dia a dia. Assim, os efluentes domésticos correspondem às águas usadas no banho, para lavar roupa e etc. Os efluentes industriais, por sua vez, correspondem às sobras de resíduo dos processos de produção das fábricas. Elas têm características próprias, de acordo com cada ramo da indústria, e podem contaminar as águas e os solos. Vamos realizar agora uma atividade prática, pessoal. Para isso, vamos precisar do seguinte material: água, copos transparentes, detergentes, óleo de cozinha, tinta guache e vinagre. Não esquecendo que para vocês realizarem essa atividade em casa, deverá ter autorização de um responsável e contar com a supervisão dele, certo, pessoal? Então vamos à experiência? Então, pessoal, olha só, nós temos aqui todo o material que nós iremos usar para fazer essa experiência. Copos com a água, tá? Eu já deixei aqui eles já preparados, tá? Em cada um deles nós temos uma colherzinha, né? Para poder fazer a mistura. E nós temos óleo, detergente, vinagre e tinta guache. Eu vou usar uma medida para que a gente coloque a mesma medida em todos os recipientes. Então vamos começar pelo óleo. Óleo. Detergente. Vinagre. E a tinta, pessoal, nós vamos usar uma colher para poder pegar. Agora vamos misturar. Lembrando que nós estamos colocando tinta guache. Olha só, pessoal. Todos esses produtos são produtos que costumamos jogar fora sem a menor responsabilidade nas pias, nos banheiros, não é verdade? E tudo isso vai para os rios e tudo isso serve para poluir a nossa água. Observe que o óleo ele tem uma consistência maior, uma densidade maior do que a água. Logo, ele não mistura. Entretanto, ele é muito mais poluente do que os outros que se dissolvem na água. Nós temos grandes acidentes ambientais provocados por conta do óleo que foi em contato com a água. Aqui, pessoal, é o detergente que nós usamos para lavar as louças. Olha para onde que ele vai. Ele vai para a água e acaba poluindo os nossos rios. Aqui nós temos o vinagre, que também se dissolve ou se mistura com a água, poluindo também a água.
às vezes pode parecer que não, mas a tinta guache também polui a água do nosso ambiente. Então, na verdade, essa experiência era para que a gente pudesse observar que vários produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, são extremamente poluentes para a nossa água. Então, pessoal, é muito interessante que a gente observe essas formas de poluentes da água, não é verdade? Para que a gente tenha ideia do que nós mesmos, às vezes sem maldade ou sem malícia, nós acabamos poluindo a nossa água no nosso dia a dia. Vamos voltar aqui para o nosso quadro sobre poluição, formas de poluição da água. Então, pessoal, observem esse mapa. Ele é um mapa do Brasil que nos traz a poluição dos rios em 2016. Aqui embaixo nós temos a legenda do mapa, que fala que ele foi elaborado pelos autores em 2017, com base no IBGE, e foi feito para ser colocado lá no Atlas Geográfico Escolar. Nele, nós podemos ver os recursos hídricos poluídos no Brasil. Essa parte mais escura, tá vendo aqui, ó? Esses risquinhos escuros que estão mais grossinhos ali, um cinza mais escuro, meio avermelhado, são os rios mais poluídos do Brasil. E se a gente observar, aqui em Minas, né? Observem ali no mapa, nossa região de Minas Gerais, nós temos rios poluídos também. Pessoal, olhem só essa tabela aqui. Ela não é uma tabela muito legal de se ver, não, tá? Até porque Minas Gerais, entra 2 vezes nessa tabela. Ela traz os 10 rios mais poluídos do Brasil. Então, olha só, em primeira posição, lamentavelmente, nós temos o rio Tietê, lá no estado de São Paulo. Em segundo, o rio Iguaçu, lá no estado do Paraná. Em terceiro, o rio Ipojuca, lá em Pernambuco, no estado de Pernambuco. Em quarto, nós temos o Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. Em quinto, nós temos o Rio Gravataí, também no Rio Grande do Sul. Em sexto, como o rio mais poluído do Brasil, nós temos o Rio das Velhas, aqui, pessoal, em Minas Gerais. Em sétimo, nós temos o Rio Capibaribe, que fica também no Pernambuco, ó, segundo rio também lá em Pernambuco poluído. Depois, em oitavo, como mais poluídos, nós temos o rio Caí, que fica no Rio Grande do Sul. E em nono, nós temos o rio Paraíba do Sul, que fica no Rio de Janeiro. E em décimo, pessoal, infelizmente nós temos o Rio Doce, que também fica aqui em Minas Gerais. E pessoal, lamentavelmente, essa tabela é de 2016, que foi antes daquele acidente lá em Mariana, lembra? Quando a barragem soltou e aí teve uma grande quantidade de resíduos tóxicos que invadiram os rios, esse rio foi o Rio Doce. Então, infelizmente, se brincar hoje, o Rio Doce está como o rio mais poluído do país, por conta daquele acidente que a gente não pode esquecer jamais, porque ele tem que servir como exemplo para as futuras gerações. Vocês viram, pessoal, que o óleo é uma das misturas que mais causa alteração na água. Logo, seu descarte deve ser feito de forma sustentável, ou seja, devemos armazená-lo em algum recipiente, como a garrafa PET, e colocar para ser recolhido pela coleta seletiva, não podendo jogar em pias ou ralos, para que esse óleo não tenha contato com os rios. Agora, observem essa tabela. Nela, podemos ver as diferenças no acesso ao esgoto coletado e tratado no Brasil. Na região norte, pessoal, pouco mais de 15%, olha só, acesso ao esgoto coletado e tratado nas regiões brasileiras, isso em 2015. Nas regiões norte, nós temos pouco mais de 15% do esgoto tratado. Na região nordeste, nós temos pouco mais de 30% do esgoto tratado. Na região centro-oeste,
nós temos pouco mais de 50%. Ainda é um pouco a mais, mas ainda requer muita coisa, muita melhoria para acontecer. Na região sudeste, nós temos quase 50% do esgoto tratado, isso contando todos os estados, tá, pessoal? No sul, nós temos pouco mais de 40% do esgoto tratado e no Brasil, como um todo, pouco mais de 50% do esgoto é tratado. Nós estamos muito longe de ter um saneamento básico acessível a toda a população. E isso precisa ser levado em consideração, porque saneamento básico é saúde, pessoal. Vamos assistir agora um vídeo que retrata um pouco a importância da água para a nossa saúde. Ah, a água! Que bem que ela nos faz! Você concordaria que sem água toda a humanidade não teria saúde? Hoje no Brasil, cerca de 80% da população possui acesso à água tratada. Mas se pensarmos nas pessoas, em cada indivíduo, nos assustamos. Ainda temos 35 milhões de brasileiros sem este serviço básico. E ainda assim, nós não cuidamos bem deste recurso. Quase 40% de toda a água tratada é perdida, seja com vazamentos, roubos, ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de água, resultando no prejuízo de 8 bilhões. A soma do volume de água perdida por ano nos sistemas de distribuição das cidades daria para encher 6 sistemas Cantareira. Para cuidar da água, é preciso mais do que economizar e reduzir desperdícios. Temos ainda que tratar o esgoto e muitas outras coisas. Você já ouviu sobre saneamento básico? Em seu município, existe saneamento básico? O saneamento básico visa a melhoria na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos. Ele contempla abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e águas pluviais. O serviço de tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil, reduzindo a mortalidade infantil, melhorias na educação, permite a expansão do turismo e a valorização dos imóveis de uma região, melhorando diretamente a renda dos habitantes locais. Saiba que a cada R$1 que o Brasil deixa de investir em saneamento básico, outros R$4 são gastos em saúde para tratar doenças transmitidas pela água não tratada ou pelo contato com o esgoto doméstico. Se já estávamos em alerta devido à ausência de tratamento de água, quando pensamos em tratamento de esgoto, a situação é assustadora. No Brasil, deveríamos fazer sempre 2 coisas: afastamento do esgoto e tratamento de esgoto. O afastamento do esgoto ocorre quando o esgoto doméstico é canalizado e a comunidade não tem contato direto com ele. E o tratamento de esgoto ocorre quando este é afastado pela canalização e destinado a uma estação de tratamento de esgoto. O tratamento do esgoto é um desafio no Brasil, já que do pouco esgoto coletado, apenas 40% é tratado da forma adequada. O restante é despejado in natura, em rios, córregos e lagos, o que polui os corpos d'água que são fontes de abastecimento para a própria população, além de poluir de forma muito impactante o meio ambiente. Apenas 49% da população brasileira possui coleta de esgoto. Isso significa que uma imensa parte da nossa população ainda convive com esgoto a céu aberto, valas negras e outros tipos de escoamento de esgoto. Isso causa mau cheiro, contaminação do solo e da água, além de transmitir inúmeras doenças e propiciar o aparecimento de animais que são vetores de outras doenças graves. As principais doenças transmitidas pela água são diarreia infecciosa, cólera, leptospirose e esquistossomose. E enquanto não temos um sistema de tratamento de água universal, alguns cuidados podem ser tomados. Proteger açudes e poços utilizados para abastecimento. Tratar a água eliminando micro-organismos e impurezas nocivas à saúde humana. Não lavar alimentos que serão consumidos crus com água não tratada. Percebeu como a mesma água que nos dá a vida pode nos envenenar se for maltratada? Precisamos nos unir para cuidarmos de nossas águas.
Respondendo à pergunta do vídeo, nossa cidade sim tem tratamento de água e esgoto. Uberlândia é uma das cidades mais importantes do Triângulo Mineiro. Há anos aparece entre as 10 primeiras cidades no ranking do saneamento básico. Em 2019, por exemplo, nós figuramos como a terceira colocada. Atualmente, o índice de coleta de esgoto na cidade é de 97,24%. 81,92% desse total é tratado. Além disso, o abastecimento de água na cidade ocorre para 98,38% da população. As perdas na distribuição de água em Uberlândia são de 25%. E pessoal, e olha só, esses 25% que nós temos de perda na distribuição da água em Uberlândia podem ser diminuídos. Isso com a nossa ajuda, fazendo com que gastemos menos água, que observamos água que se gasta, mangueira ligada para lavar quintal, mangueira ligada para lavar calçada, mangueira ligada para lavar carros, né? Fora a questão do banho. Muito tempo se gasta no banheiro, não é verdade? Debaixo da água. Se a gente pegar com essas pequenas observações, com essas pequenas mudanças de hábitos, nós iremos diminuir com certeza esses 25%. Tá certo? Então, é uma questão de consciência e de consumo. Lembra que nós falamos isso em aulas anteriores? O nosso consumo consciente. É a partir dele que vamos diminuir esse índice dos 25%. Então, pessoal, observem esse quadro. Ele traz os indicadores de atendimento de total de água, indicador de atendimento total de esgoto, indicador de esgoto tratado por água consumida. Em 2013, Uberlândia atendia 100% de toda a nossa população. 100% da população era atendida com água encanada. Em 2017, esse número passou para 98,38%. Aí você me pergunta, professor, mas em 2013 todo mundo era atendido com água encanada. E agora em 2017 não foi mais? Diminuiu a quantidade? O que aconteceu? Isso, pessoal, é devido ao planejamento urbano. Existem algumas moradias que não estão dentro do planejamento urbano do município. Logo, pessoal, essas moradias que não estão dentro do planejamento urbano, elas ainda não possuem água encanada. É isso que ocorre pela diminuição dos valores que vocês viram no quadro. Em termos de esgoto, em 2013, nós tínhamos 97% da população com acesso a esgoto ou atendimento ao esgoto. Em 2017, esse valor aumentou um pouquinho, 97,24%, mas pode melhorar ainda muito mais. Agora, pessoal, observem agora o indicador de esgoto tratado por água consumida. O esgoto tratado por água consumida em 2013 era de 92,89%. Em 2017, esse esgoto tratado por água consumida passou a ser 81,92%. E isso também está lá naquela situação do planejamento urbano do município. Certo, pessoal? Atualmente, Uberlândia possui 8 estações de tratamento de esgoto, que nós chamamos de ETE, sendo 4 em Uberlândia, ETE Uberabinha, ETE Aclimação, ETE Ipanema e ETE Marielza. ETE significa Estação de Tratamento de Esgoto. E outras 4 nos distritos Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos, Tapuirama e Miraporanga. O DEMAI trata 100% do esgoto que é coletado
e atende 99,44% da população. Os outros 2% correspondem aos setores que utilizam fossa séptica, como mansões, aeroporto e setor de chácaras. A água, além de compor boa parte do planeta e do nosso corpo, garantindo a existência de vida, possui também inúmeras utilidades, estando presente em quase todas as atividades humanas que permitem o desenvolvimento de uma sociedade. No Brasil, cerca de 60% da água consumida é destinada ao setor agrícola, 17% ao setor industrial e 9% ao abastecimento doméstico. Então, pessoal, maior parte do nosso consumo de água vai para o setor agrícola, 17% para o setor industrial e 9% é o que nós consumimos lá em nossas casas. Para se ter ideia da importância da água, devemos entender primeiro a composição do nosso organismo, o qual apresenta entre 60% a 75% de água. Essa grande quantidade de água é fundamental para a realização de processos básicos, tais como transporte de nutrientes para as células. Isso acontece devido ao fato de que a água é um dos componentes do plasma sanguíneo. Regulação da temperatura do nosso corpo. Nesse ponto, a água atua por fazer parte da composição do suor, o qual, ao evaporar, reduz a temperatura do nosso corpo. Fundamental para a realização de diversas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Atua na proteção do nosso organismo. A água está presente, por exemplo, nos fluidos das articulações e no líquido amniótico, que protege o feto durante o desenvolvimento. Atua em vários pontos do processo de digestão, estando presente, por exemplo, na saliva. A eliminação de substância, a água está presente em grande quantidade na urina, a qual apresenta substâncias que são tóxicas ou estão em excesso em nosso corpo. A água também está presente na composição de vários produtos, sejam eles naturais ou industrializados. Isso significa que podemos obter água não apenas ingerindo-a da maneira tradicional, mas também pela ingestão de alimentos. Vale destacar que nem todos os alimentos apresentam a mesma quantidade de água em sua composição, sendo observado alimentos com baixo teor de água e outros com porcentagens elevadas. Veja a porcentagem de água encontrada em alguns alimentos. Na alface, 96% dela é composto por água. No pepino, 95%. Uva, 81%. Maçã, 84%. Ovos, 75%. Banana, 74%. Batata frita, 44%. Queijo suíço, 38%. Manteiga, 16%. Pastel de queijo frito, aquele gostoso lá da feira, só 17%. Torrada de pão francês, 9%. E bolacha de água e sal, pessoal, 3%. Então é muito importante que observamos quais são os alimentos que contêm água para a nossa ingestão. De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, que se deva beber pelo menos 2 litros de água a cada dia. Entretanto, essa quantidade é uma média e varia de acordo com alguns fatores, tais como o clima em que a pessoa vive e as atividades que ela realiza. Desse modo, é importante destacar que pessoas que praticam atividades físicas devem realizar um consumo de água maior devido à transpiração, assim como pessoas que estão expostas às altas temperaturas. Vale salientar ainda que a recomendação da quantidade de água varia de pessoa para pessoa. Alguns profissionais sugerem que para saber a quantidade de água que uma pessoa necessita ingerir diariamente, é necessário multiplicar o seu peso por 35, sendo esse cálculo baseado na ideia de que a cada quilograma de massa, uma pessoa necessita ingerir
35 mililitros de água. Desse modo, uma pessoa que pesa 70 quilos deve tomar 2.2450 mililitros ou 2,5 litros de água por dia, pessoal. Agora, pessoal, que vocês já sabem a quantidade de água, a média de quantidade de água que devemos ingerir por dia, vamos seguir, afinal de contas, devemos manter o nosso corpo bastante hidratado. Nós utilizamos a água para beber, cozinhar, lavar frutas e verduras, como matéria-prima na indústria de refrigerantes, na reconstituição do leite, no sistema de ar-condicionado, na limpeza de modo em geral, na produção de energia elétrica pelas usinas hidrelétricas e entre outras coisas. Ela é um recurso natural que necessita ser preservado. É importante que o ser humano se conscientize e evite os efeitos impactantes gerados pela poluição das águas. Anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.